Seja bem-vindo ao livro de Lamentações. Capítulo 1 fala sobre Jerusalém destruída. Diz assim: Aleph. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Bet chora amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes, não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Guimel. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Dalet. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas. Os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. E os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Val. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Zaine. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-lo, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Et. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Tete. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. Iode. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na sua congregação. Caf. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Lamed. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Men. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles. Estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo o dia. Ele, com a sua mão, fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram estremecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Samek. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como no lagar a virgem filha de Judá. Aim. Por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfalecem em lágrimas, porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos, e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó,
que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou coisa imunda. Tsadê, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Cof. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Rex. Olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos. Aqui dentro, a morte se propaga. Shin, ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeste o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Tal. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze com eles como fizeste comigo por causa de todas as minhas transgressões. Porque os meus gemidos são muitos, o meu coração desfalece. Vamos ler agora o capítulo 2 de Lamentações. Ele fala sobre as tristezas de Sião provém de Deus. Diz assim: Aleph, como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e, no dia da sua ira, não se lembrou do estrado de seus pés. Bet, o Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. Gimel, no furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, reinou a sua mão direita em face do inimigo, consumiu Jacó como labareda de fogo, que devora tudo ao seu redor. Dalet, enteçou o seu arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário. Destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou seu furor como fogo sobre a tenda das filhas de Sião. E o Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Val, demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor, em Sião, entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Zaim, o Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor, como se fosse dia de festa. O Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer a muralha e as paredes, juntas enfraqueceram. Os seus portões caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei. Os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Iode, os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão, em silêncio. Lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Caf, com lágrimas se consumiram os meus olhos. A minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Lamed, perguntam
as suas mães. O que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem, como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. Men, o que posso dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? Num, as visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Elas não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Samek, todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam: é esta a cidade que chamavam de perfeição da formosura e a alegria de toda a terra? P. Todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam, rangem os dentes e dizem: nós acabamos com ela. Certamente este é o dia que esperávamos, conseguimos. Esse dia chegou. Aim, o Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou sem dó nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. Tissade, o coração do povo clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro, de dia e de noite. Não descanse, que a menina de seus olhos não pare de chorar. Cof, levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Rex, vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Shim, os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança sem dó nem piedade. Tal. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Agora, no capítulo 3 de Lamentações, fala sobre castigo, arrependimento e esperança. Diz assim a partir do versículo 1. Aleph. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim sem parar todo dia. Bet. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Gilgal cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Dalet foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Enteçou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. E
As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito um motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Val, quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Zai, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Het, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Tete, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Iode, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponham a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. Caf, o Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lamed, pisar debaixo dos pés de todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo. Será que o Senhor não veria tais coisas? Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Lamentemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes e tu nos perdoaste. Samek, cobriste-nos de ira e nos perseguiste. Nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te cobriste para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição da filha do meu povo. Aim, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Saber, aqueles que sem motivo são meus inimigos, caçaram-me como se eu fosse uma ave. Lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse: estou perdido. Cof, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi. Não fechtes os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Rex, defendeste a minha causa, Senhor, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Shin, ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim. As acusações que me fazem e o que murmuram contra mim o dia todo. Observa-os,
quando se assentam e quando se levantam. Eu sou motivo de zombaria para eles. Tal, tu, Senhor, lhes retribuirás segundo as obras das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira, os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Vamos ler o capítulo 4 de Lamentações. Ele fala a respeito dos sofrimentos do cerco. Diz assim: Aleph, como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pela esquina de todas as ruas. Bet, os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Gimel, até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. Dalet, a língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. E os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Val, porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento sem intervenção humana. Zaine, os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Et, mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas. A sua pele guardou nos ossos, secou-se como a madeira. Tete, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Iode, as mãos das mulheres que antes eram passivas cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. Caf. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus alicerces. Lamed. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Men. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. Samek. E o povo grita: afastem-se, imundos, afastem-se, afastem-se, não toquem em nada. Quando fugiram e andaram errantes, dizia-se entre as nações: aqui eles não podem morar. P. A ira do Senhor os espalhou. Ele já não dá atenção a eles. Não respeitaram os sacerdotes, nem se compadeceram dos anciãos. Aim.
Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando o socorro que nunca chega. De nossas torres temos olhado para um povo que não nos pode livrar. Sade espreitava os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Nosso fim se aproxima, os nossos dias estavam contados. Era chegado o nosso fim. Cof. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias nos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Rex, o ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra veremos entre as nações. Shim, exulte e alegre-se agora, ó filho de Edom, você que habita na terra de Uz. Logo chegará a sua hora de beber do cálice, você ficará embriagada e despida. Tal. O castigo, por causa da sua maldade, está consumido, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais a levará para o exílio, mas ele castigará a sua maldade, ó filho de Edom. Porá a descoberto os pecados que você cometeu. Chegamos ao capítulo 5 de Lamentações. Ele fala sobre a oração pedindo misericórdia. Diz assim: lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu, considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, as nossas mães são como viúvas. Temos de comprar a nossa própria água, temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós aqui recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens na cidade de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos, os filhos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade, os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria de nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Porque te esquecerias de nós para sempre? Porque nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Porque nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Assim a gente termina o livro de Lamentações. Deus abençoe você e vamos continuar firme.